A emenda constitucional número 103, nós já vimos, trouxe regras específicas com aplicação imediata aos regimes próprios de previdência social. Algumas regras que tiveram que adequar a sua própria legislação, trouxe obrigatoriedade, mas precisou adequar a legislação local, a sua legislação interna, e algumas regras que estão trazendo maiores polêmicas, maiores dúvidas relacionadas à aposentadoria e pensão por morte. É sobre essas que vamos falar com vocês hoje no ABC da Previdência. De forma rápida, objetiva, já conversamos com vocês sobre alguns dispositivos da emenda 103 que têm aplicação imediata de eficácia plena dentro dos regimes próprios de previdência. Ela alterou ali o artigo 37, 38, 39 e 40 da Constituição, de forma que tem vários dispositivos que têm aplicação imediata. Trouxemos nessa sequência de vídeo para vocês os mais importantes, aquilo que tem maior importância aí dentro do regime próprio de previdência social. Trouxemos no vídeo anterior algumas regrinhas que vieram na emenda que trouxeram obrigações constitucionais. Lembrando que a Constituição Federal é a nossa carta magna, é a nossa norma maior, é o mais importante e, portanto, nós devemos observar a Constituição. Nesse sentido, veio a adequação de alíquota, veio lá a previdência complementar, veio a necessidade de ajustar o rol de benefícios do regime próprio de previdência. Hoje vamos falar sobre as novas regras de aposentadoria e pensão por morte. Afinal de contas, a emenda 103 foi aprovada e mudaram no Congresso Nacional os dispositivos para dizer que a aposentadoria e pensão por morte de estados e municípios só seriam alteradas se estados, Distrito Federal e municípios fizessem a sua própria legislação. Como que fica essa situação? Primeiro ponto que eu gostaria de conversar e que nós temos acompanhado já nesses quase 3 anos da emenda na aplicação prática nos regimes próprios é trazer um cuidado. O artigo 24 da emenda 103, ele traz regras de limitação quando há percepção de mais de um benefício previdenciário, no mesmo regime ou regimes distintos. E ali ele prevê de forma resumida que sempre que um beneficiário vier a receber uma pensão ou uma aposentadoria acumulado com pensão, os benefícios vão sofrer limitações nos seus valores. Ali está previsto que o servidor, que o segurado, que o beneficiário vai optar pelo benefício mais vantajoso e todos os demais benefícios vão sofrer limitações nos seus valores. Não vou entrar aqui em relação à regra do artigo 24. Se você quiser conhecer, você pode ver outros vídeos no nosso canal que nós falamos sobre isso. Mas eu quero lembrá-los que o artigo 24 ele tem aplicação imediata e eficácia plena. Não se trata aqui de cálculo de pensão por morte, nem muito menos de cálculo de aposentadoria. O artigo 24 é uma regra de limitação constitucional, aplicável de forma muito parecida com a aplicação do teto remuneratório, onde eu calculo o benefício e depois eu aplico o teto remuneratório, por exemplo, no seu município, o teto do prefeito. No caso do artigo 24, eu calculo os benefícios e depois de calcular o benefício, eu aplico a limitação do artigo 24. É a mesma sistemática em que pesa a dificuldade, e eu sei, dos problemas de interpretação do artigo 24. Então, primeiro, sim, o artigo 24 tem eficácia plena, não se trata de regra de cálculo de pensão por morte. Então, quando nós falamos que não mudou a regra de aposentadoria e de pensão e de cálculo de aposentadoria e pensão nos estados, Distrito Federal e municípios, nós estamos dizendo das regras específicas de aposentadoria e cálculo desses benefícios. A regra do artigo 24, sim, desde o dia 13 de novembro de 2019, veio a alteração para todos os entes da federação. E deve ser observado o artigo 24, seja você que tem regra nova ou não, tem que observar o artigo 24. Entendido isso, o que fez a Constituição? A Constituição trouxe diversos dispositivos falando que enquanto os municípios, os estados, o Distrito Federal não fizessem a alteração da sua legislação interna, eles iam continuar concedendo benefícios de aposentadoria e pensão na forma das legislações anteriores, seja constitucional ou infraconstitucional. Nesse sentido, então, nós podemos estar aí, perante vários municípios que continuam com as mesmas regras
anteriores à emenda constitucional no 103. E aí começa a primeira discussão. Todo mundo me pergunta: doutor, é obrigado a fazer a alteração da minha legislação? É necessário fazer a alteração da minha legislação? E aí eu trago para vocês, perante a Constituição Federal, há diversos dispositivos que ficaram confusos. Confusos por quê? Porque a PEC número 6, que foi proposta pelo governo em 2019, em janeiro de 2019, ela sim previa a alteração do sistema previdenciário nacional de forma geral, para todos. E nessa sistemática de alteração, nós teríamos sim regras que a partir do dia 13 de novembro de 2019, se assim fossem aprovadas, já seriam aplicadas para todos os regimes próprios de previdência social no país, como aconteceu com o regime geral e como aconteceu com a própria União. Mas por decisões políticas, por decisões que eu preciso dizer não técnicas, chega o Congresso Nacional e fala assim: olha, é o seguinte, deixa estados e municípios de fora. E ao invés de alterar toda a proposta de emenda à Constituição e criar essa sistemática para que a gente entendesse adequadamente o que deveríamos fazer e como, simplesmente foram lá no artigo 40, parágrafo 1º, apenas no inciso 1 e no inciso 3, e colocaram que as regras de aposentadoria por invalidez, por exemplo, as regras de pensão seriam de acordo com as regras adotadas por cada ente da federação. Lendo apenas esses dispositivos, nos leva a entender que nós, municípios, estados ou Distrito Federal, temos liberdade para criar qualquer regra de aposentadoria e pensão. Mas quando analisamos a emenda constitucional como um todo, nós vemos diversos outros dispositivos que são originais da PEC, que estão interpretando e entendendo que os estados e municípios estão na mesma regra de aposentadoria dos servidores federais. E aí vem o problema. Não existe nenhum dispositivo claro, expresso na emenda 103, que diga que nós temos que fazer a reforma ou que nós temos que fazer a reforma de acordo com as regras dos servidores federais. E isso está causando uma grande confusão. Não quero eu aqui, então, criar problemas, polêmicas ou trazer para você situações impostas. Não sou o Supremo Tribunal Federal, não sou eu que vou decidir o que pode e o que não pode ser feito. Vou trazer para vocês interpretações importantes para ajudar vocês no raciocínio em relação à emenda 103 e para ajudar vocês na decisão do que fazer no âmbito do seu município. E o primeiro ponto que eu trago é que, em que pese não existir um dispositivo claro sobre a necessidade da reforma, nós temos que nos basear e buscar, dentro do artigo 40 da Constituição, a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. E quando nós falamos de equilíbrio financeiro e atuarial, nós temos que entender, então, que os recursos previdenciários precisam ser bem geridos, guardados, aplicados, atingindo meta atuarial, para que a gente chegue no momento da concessão dos benefícios previdenciários e tenha recurso suficiente. Ou seja, o nosso papel é dar sustentabilidade ao regime. E aqui eu convido a todos vocês, servidores, gestores, se você for só um segurado, entra no site do seu regime próprio e procura lá o cálculo atuarial. E veja o cálculo atuarial dos anos anteriores e o de hoje. E veja se esse cálculo atuarial está de fato amortizando um déficit, ou seja, o déficit que existia no Instituto, ele está diminuindo ou ele está aumentando? E aí, se você chegar à conclusão, que eu acredito que vai chegar a analisar e falar, opa, o déficit está aumentando todos os anos, a minha pergunta fica, será que estamos atingindo o equilíbrio financeiro atuarial com as regras de aposentadoria que temos? Será que é possível? Ou seja, nós temos aí uma expectativa de vida maior, tenho mais tempo de vivência e agora você mantém as mesmas regras. Eu vou pagar 10 anos a mais de aposentadoria e eu vou manter as mesmas regras. Será que isso tem equilíbrio? Então vem talvez um aspecto agora muito mais econômico do que um aspecto jurídico. O cálculo atuarial vai ajudar a gente a entender isso. As premissas que você usa no cálculo atuarial vai ajudar você a entender isso. Nós temos aspectos importantes aqui relacionados à parte social, à parte política, jurídica e econômica. E tudo isso precisa ser equilibrado. Eu sei, nós temos vários problemas no país e nós falamos, eu tenho um salário tão baixo, eu preciso me aposentar antes porque eu vou trabalhar de novo. Só que também se eu aposentar sem recursos, sem dinheiro,
a Previdência vai trazer vários problemas de gestão no país, afetando a saúde, a educação, várias situações. Então, a nossa responsabilidade é, como gestores, achar um equilíbrio em relação a tudo isso e, como servidores segurados, ter essa responsabilidade de manter o nosso regime de previdência não só para nós, mas para os nossos filhos, netos e futuras gerações. A sustentabilidade, então, é importante. Nesse sentido, do meu ponto de vista, a minha sugestão que fica é a análise de todos esses dados econômicos. E analisando esses dados, nós vemos que a situação no país é sim de necessidade de reforma. Aliás, de uma forma um pouquinho polêmica, mas não querendo causar polêmica, a verdade é que a reforma que foi feita pela Emenda 103, embora sim atinge servidores, nós temos que ter esse cuidado, esse carinho de analisar e trazer a proteção previdenciária prevista na Seguridade Social, mesmo atingindo servidores, a reforma ainda não é suficiente para nos dar a sustentabilidade adequada nos regimes previdenciários. Nesse sentido, há uma necessidade de reforma, há uma necessidade de organização dos regimes previdenciários, de equilíbrio financeiro e atuarial. Entendendo isso, eu vou para o formato. Qual é o formato que a emenda trouxe? Infelizmente, a emenda confusa, ela trouxe lá no inciso 1 e 3 a necessidade, no inciso 3, aliás, do parágrafo 1º do artigo 40, a necessidade de aprovação de uma lei complementar apenas para criar a idade mínima das aposentadorias. Então, a lei complementar, a lei orgânica do município, ou seja, uma emenda à lei orgânica do município vai ter que criar as idades mínimas para as aposentadorias. Tem que ser nesse formato. Por quê? Porque a Constituição exige. Se você ler, você vai ler lá, a emenda à lei orgânica é necessária para as idades mínimas, apenas isso. Então, faça o mínimo, só faça isso na lei orgânica. E depois ela exige uma lei complementar para tratar das regras de aposentadoria e pensão. Então, as demais regras, o que nós chamamos de plano de benefícios, viria numa lei complementar. Nossa sugestão, então, é que venha na lei orgânica apenas isso e numa lei complementar o detalhe ali, a aposentadoria e pensão. As demais regras de custeio, de repasse, todas as demais regras podem ficar em lei ordinária. Essas demais regras do regime próprio não precisam estar na lei complementar. E aí, se tem uma lei completa do regime próprio de previdência, você pode criar um dispositivo apenas para dizer que o plano de benefícios será tratado em lei complementar e trata na lei complementar apenas sobre o plano de benefícios. Então, falamos aqui até agora sobre a necessidade da reforma da Previdência e não entra num aspecto jurídico. Infelizmente, seria mais fácil para aprovar essa lei dizer, olha, a Constituição no artigo tal dá um prazo igual à Previdência Complementar para que você implemente a reforma. Não tem. Tá? Então, entra num aspecto econômico, nós precisamos analisar, entra na necessidade de equilíbrio financeiro atuarial, talvez o único jurídico que teria era isso, era o artigo 40, e aí nós vemos o formato de aprovação, e aí fica dúvidas ainda, a dúvida que fica é, tá bom, mas qual regra que eu posso criar? Eu tenho que seguir a regra da emenda 103, eu posso criar as minhas regras, e sobre isso que nós vamos conversar com vocês no próximo vídeo do ABC da Previdência. A gente continua o papo falando, então, sobre essas situações relacionadas à aposentadoria e à pensão por morte, a liberdade, os limites e o que pode fazer ou o que deve fazer cada município, estado e Distrito Federal em relação à sua reforma da Previdência interna. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado até aqui. Até lá!